Vamos entrar agora na segunda aula do módulo de gestão de riscos, onde eu vou falar com você sobre matriz obrigacional e projetos de adequação de compliance. E para dar base para essa aula, deixa eu dar uns passos atrás, lá no módulo anterior, onde eu falei de processos e controles, porque lá eu comecei a falar com você que existem dois cenários possíveis de uma empresa não cumprir com uma obrigação. O cenário 1, quando uma obrigação chegou e ela não se mexeu para adequar, e o cenário 2, quando a obrigação chegou, ela se mexeu, mas mexeu errado e pode alguma coisa dar zica lá no final. E nessa aula aqui a gente vai tratar exatamente do cenário 1, como a gente cuida de riscos de compliance, ou melhor, riscos de não compliance, né? O risco da empresa não cumprir com alguma obrigação, que é exatamente o que a gente vai abordar aqui. A forma de você trabalhar com esses dois cenários vai ser diferente. No cenário 1, que é esse que a gente vai abordar aqui, a gente vai trabalhar com projetos de adequação de compliance. No cenário 2, a gente já vai encontrar não conformidade quando a gente executar o processo, mapear processos e controles, beleza? Então vamos lá organizar as ideias. Se eu tenho dois cenários possíveis onde uma empresa pode não cumprir com uma obrigação, eu também vou ter dois starts diferentes para cada um desses cenários. E como eu estou falando agora especificamente do cenário 1, qual é o start do cenário 1? Ou seja, uma nova obrigação chegou e a empresa não se mexeu. O start do cenário 1 nada mais é do que aquele processo que a gente já aprendeu, que é monitorar normativos. Ou seja, você executa o processo monitorar normativos, identifica que uma nova norma veio para a empresa, uma nova obrigação veio, e aí sim você starta o processo de avaliar riscos de compliance. Ou seja, avaliar o risco de eu descumprir essa obrigação para aí sim acelerar o processo de adequação dentro da empresa. E aí, só para te dar mais uma clareada aí nas ideias, vamos abrir lá o processo de monitorar normativos, só para dar uma relembrada, né? Vamos lá, estou com ele aberto aqui. Então, eu estou exatamente com aquele fluxograma que eu te mostrei lá no módulo de processos e controles, onde eu te mostrei que um dos processos que o compliance executa é esse de monitorar normativos. E ele começa como? O monitoramento de publicações do órgão regulador, a entidade de classe ali que a empresa siga, né? Então, se teve uma nova norma publicada, ele vai inventariar essa norma, e a gente já viu como é que funciona esse inventário, vai fazer uma análise de aplicabilidade, né, daquela nova obrigação ao produto e ao serviço da empresa. Isso tudo a gente já viu. Se o resultado dessa atividade aqui for que é aplicável, aí sim avalia-se a criticidade daquela norma, né? Quão crítica ela é para a empresa, e aí sim o resultado daquela criticidade starta um processo de avaliar riscos de compliance. Por isso que aqui nesse fluxograma ele está com essa caixinha diferente. Então perceba que o fluxograma ele tem sempre essa dinâmica. Ou ele termina nessa bolinha vermelha, que significa que o processo se encerrou, né? E aí que ele se encerra quando não existe uma nova norma publicada, ou como a nova norma as obrigações não são aplicáveis ao negócio da empresa, ou ele termina sendo input para um novo processo. Beleza? A dinâmica é essa. E o que é esse processo de avaliar riscos de compliance, né? De uma nova obrigação que chegou para a empresa? Esse processo nada mais é do que você cumprir praticamente 4 etapas. Você vai ter que estudar essa norma, entender quais das obrigações que estão contidas naquela norma são aplicáveis ao negócio da empresa. Aí você fala assim, pô, Cris, mas lá no monitorar normativos, a gente já não fez análise de aplicabilidade? Você fez da norma toda, mas podem ter obrigações dentro da norma que não se aplicam, né? Então, isso vai acontecer recorrentemente. Então, você estuda a norma, entende tudo que a norma está mandando a empresa fazer, e aí sim avalia se tudo aquilo ali é aplicável, o que está listado ali que não é aplicável ao negócio da empresa. Então, é uma análise já dentro da norma. Aí você lança esse detalhamento de obrigação numa matriz obrigacional, que eu já vou te mostrar o que é, para aí sim você fazer essa avaliação de riscos de conformidade,
que no final do dia vão te dar 3 resultados possíveis. Que a obrigação está em compliance, ela está sendo totalmente cumprida, que a obrigação está sendo parcialmente cumprida ou que a obrigação não está sendo cumprida. Pensa que aqui eu estou falando de obrigação por obrigação que a norma traz, tá? E muitas das vezes você vai pegar uma norma que tem ali 10, 15 obrigações, a empresa cumpre uma parte e não cumpre outra. Então, o objetivo aqui, quando você entra na matriz obrigacional, é a cada uma das obrigações que uma norma traz. O olhar da norma como um todo você fez lá no processo monitorar normativo. Você falou, esta norma aqui tem obrigações aplicáveis à minha empresa. Agora, quais delas são aplicáveis? É uma outra etapa que você entra aqui. Então, quando você faz a avaliação de risco de compliance, você vai resultar em 3 cenários, como eu te falei, né? A obrigação está sendo totalmente cumprida, e aí, se ela está sendo totalmente cumprida, você já parte para uma avaliação de risco de não conformidade. Ou seja, beleza, ela está sendo cumprida, mas do jeito que ela está sendo cumprida, existe possibilidade desse cumprimento não acontecer? Porque existem falhas nesse processo, falhas no desenho desse processo, no sistema que suporta, enfim. A gente já parte para uma avaliação de risco de não conformidade. No cenário 2, em que você tem um cumprimento parcial, aí você já tem esse olhar de não conformidade, mais projetos de adequação, né, planos de ação para você cumprir a parte que não está sendo cumprida. Então você já tem 2 caminhos a seguir em paralelo para você pegar essa segunda aqui e jogar para o nível da primeira. E você tem a obrigação que não está em compliance, não está sendo cumprida, que você vai tratar com planos de ação, projetos de adequação. Tão simples quanto isso. 3 cenários possíveis de resultado na avaliação de risco de conformidade e 3 possibilidades de você atuar em cima desses resultados. Mas antes que você pule aí da cadeira e falar, Cris, para tudo, eu te falei que esse negócio era encrenca, que era de arrepiar e realmente já estou começando a entender porcaria no que você está falando. Calma aí, eu tenho uma ferramenta que eu estou te entregando aqui no curso, que é exatamente esta ferramenta que está aparecendo na tela aí para você, que é a matriz obrigacional, onde você vai fazer a avaliação de riscos de compliance e de conformidade das obrigações que a empresa tem que cumprir, beleza? Agora eu vou correr toda essa planilha e te explicar qual é o significado de cada uma dessas colunas e como você trabalha com essa ferramenta aqui. Aí você vai falar assim, Cris, eu tenho que necessariamente trabalhar com essa ferramenta? Eu não posso contratar um sistema que faça a gestão de tudo isso? Pode, bacana, tem grana para isso, faça, contrate o sistema. Mas você pode ter certeza que 99% dos sistemas que estão no mercado trabalham com essa lógica que eu estou te entregando aqui. Então, ainda que você queira contratar um sistema, você entender essa lógica aqui vai facilitar muito mais o teu entendimento do racional desses sistemas, tá? E principalmente, enquanto você não contrata um sistema, você está criando base para em determinado momento você, inclusive, jogar isso como carga, fazer uma carga em lote de tudo que você já mapeou dentro de um sistema desse, porque eles trabalham de maneira muito parecida com o que eu vou te apresentar aqui. E eu posso te garantir uma coisa, dá para sobreviver muito tempo trabalhando com planilha, tá? E eu trabalhei em muita empresa robusta, que a gente já fazia coisa pra caramba, tudo em planilha e a gente conseguia sobreviver. É recomendável? Estou sugerindo que você passe o resto da vida assim? Não. Sistemas facilitam a nossa vida à medida que ele tira trabalho operacional da nossa mão, tá? Então, essa questão de você fazer follow-up de plano de ação, você mandar comunicação para a pessoa que é dona do risco, para ela te dar uma devolutiva se como é que está andando o plano de ação lá que ela disse que ia fazer, essas ferramentas funcionam que é uma beleza para isso. Isso é ótimo. Então, só pense nisso. O sistema serve para eliminar trabalho operacional. E enquanto você não consegue fazer isso, o sistema é custo, tá? Pensa que sistema faz o operacional para o ser humano trabalhar com análise. O ser humano nasceu para pensar, né? Então, ele tem que fazer trabalho analítico. O manual, processo, cobrar, ver data, ver se cumprir o cronograma de follow-up, startar um teste eletrônico, aí tudo você joga no sistema. Então, só pensa nisso, tá? Então, vamos lá conhecer essa ferramenta, a matriz obrigacional e toda a lógica de raciocínio que ela funciona aqui para você tirar o melhor proveito dela.
Você vai ver que tudo que está preenchido nela aqui é em cima de prevenção à lavagem de dinheiro e por um motivo muito simples. Foi uma consultoria recente que eu dei, então eu peguei exatamente o que eu utilizei nessa última consultoria e trouxe aqui para o curso. E é legal pelo seguinte, por que eu trouxe esse cenário? Porque foi a primeira consultoria de prevenção à lavagem de dinheiro que eu fiz para o segmento de veículo de luxo. Isso aqui foi um trabalho, uma consultoria que eu fiz para a concessionária de carro de luxo, que é um ramo obrigado a cumprir com prevenção à lavagem de dinheiro. Então foi uma forma de eu te mostrar como é que a metodologia funciona e as ferramentas funcionam, mesmo quando você não domina aquele mercado. Eu tinha zero familiaridade com o mercado de veículo de luxo, mas conhecia a técnica de fazer avaliação de risco de compliance e risco de não conformidade e usei a técnica e a coisa fluiu, que foi uma beleza. Então trouxe exatamente esse cenário de obrigação normativa para fazer esse exercício com você aqui, até porque as coisas estão bem mais fresquinhas. Aí você vai falar assim, Cris, você entrega para mim uma matriz obrigacional preenchida? Não, obviamente que não, porque isso vai te apavorar. Se eu pegar a matriz obrigacional que eu tenho com 16 anos de carreira, ela já quase que ultrapassou as linhas aqui do Excel. Inclusive, eu já tenho uma que é arquivo morto, né? Eu já estou ali na terceira, quarta sheet de uma tabela. Eu jogo isso para arquivo morto. E por que eu não entrego isso para você? Porque você vai olhar aquelas centenas de normas, aí vai ter legislação tributária, trabalhista, um monte de coisa, porque há muito tempo que eu trabalho nisso e eu não desperdiço material, eu acumulo material, porque um dia pode ser importante. Você vai falar assim, meu, cara, eu nunca vou conseguir conhecer tudo isso aqui na empresa, é muita coisa, e não vai mesmo. Então você tem que entrar na empresa e trabalhar com a matriz obrigacional que ela já tenha, ou caso ela não tenha, você começar a montar uma matriz obrigacional em cima dos pontos de risco dela. Então, se o ponto de risco dela é obrigação trabalhista, você comece a buscar informação junto com o diretor dessa área sobre as obrigações trabalhistas que ele deve ter mapeado, porque a responsabilidade é dele. Lembra que a gente viu na ISO 37301? Responsabilidade é dele. Se a empresa tem um produto regulado e você não sabe se o produto está cumprindo com tudo que ele deve ou não, e você não tem ninguém na equipe que tenha esse background para dizer, sugira que a empresa compre uma matriz obrigacional de alguma consultoria especializada naquele mercado. Tão simples quanto isso. E, obviamente, ao longo da tua carreira, você vai começar a construir esse seu material. Inclusive, fica aqui uma outra dica. Ainda que você trabalhe com sistemas que entreguem isso aqui para você já nativo, né? Tem sistemas que ele vai no regulador, ele já pega esse carregamento de normas e entrega isso para você, e aí você só trabalha em cima das avaliações de aplicabilidade, enfim. Mas ele já te entrega grande parte dessas colunas aqui preenchidas. Ainda que você trabalhe com uma ferramenta dessa, ou que você trabalhe com uma ferramenta que você faça carga das normas, qual é o legal de você manter esse controle paralelo ou em algum momento conseguir expurgar essas informações sobre as obrigações no sistema? Se amanhã ou depois você sai da empresa, você leva isso. Você não perde esse histórico de estudo que você teve, né? Esse levantamento de obrigação que você teve. Então você não desperdiça isso, porque não tem informação confidencial nenhuma aqui. Até uma grande parte das colunas aqui não tem informação confidencial nenhuma da empresa. É normativo, é público. Você só teve um trabalho imenso aqui de tabular, botar isso tudo redondinho, bonitinho, e vai entregar, e vai sair da empresa, vai deixar isso tudo lá. Vai começar numa outra do zero. Então, ainda que você trabalhe com sistemas, veja se você consegue expurgar essa tabulação para você ter sempre um backup seu, tá? Guardadinho no coração para você levar, né? Na sua pastinha de trabalho pessoal. Ou se o sistema não conseguir, não te permitir fazer esse expurgo, que tem sistema que tem essas travas, pense em fazer um controle paralelo, que um dia você vai me agradecer por isso. Mas vamos lá, coluna a coluna agora. Coluna A é um número de ordem, né? Qualquer tabulação que você faça, você tem um número de ordem, facilita-te mais a tua vida a longo prazo. A coluna B é uma coluna que ela é auto-preenchida de acordo com a avaliação que você faz lá na frente, e eu gosto de trazer, você já deve ter percebido que em todas as ferramentas que eu estou te entregando, sempre o status, né, de alguma adequação de normativo, eu trago logo para o início, porque eu gosto dessa identidade visual
que a gente tem logo de cara de saber o que está sendo cumprido, o que está pendente, o que já está totalmente cumprido. Então, é uma característica minha, tá? Eu acho que facilita você abrir uma planilha dessa de cara aqui, você ter logo no início dela um painel visual colorido que te dê aquele indicativo do quão aderente você está naquelas obrigações. Então, é critério pessoal puro isso aqui, tá bom? Você pode ter essa coluna em qualquer canto da tua planilha. Eu gosto de estar logo na cara aqui, abriu, já viu. A partir da coluna C até a coluna J, nada mais é do que os dados que você traz lá do teu inventário normativo. Então, lá no processo monitorar normativo, você não alimentou um inventário com todas as normas que você já identificou que a empresa, que o órgão regulador soltou para a empresa, com a avaliação de aplicabilidade, do que é aplicável, do que não é. Então, você traz para cá o seguinte: olha, eu já sei quais são as normas aplicáveis, agora eu vou trabalhar em cima das obrigações que ela trouxe para a empresa. E aí você transporta as informações que estão lá para cá. Então, você entra com origem da norma, tipo da norma, o número da norma, a data de publicação, o início da vigência, o status, o tema, a área afetada, tudo que você já tem tabulado lá. É copia e cola, traz para cá. A propósito, eu vi aqui que a data mudou a formatação aqui quando eu subi para o Google Sheet, mas depois é só formatação. Depois eu corrijo isso aqui na versão final que eu subo aí para vocês. Aí nessas colunas amarelinhas aqui que você começa efetivamente a trabalhar na matriz obrigacional. Então perceba que, diferente lá do inventário normativo, que para cada norma que você coloca, você vai ter uma única linha, né? Você colocou linha a linha. A norma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai embora. Aqui não. Uma única norma vai ter N linhas. Por quê? Porque ela vai ter quantas linhas forem suficientes para trazerem as obrigações que ela tem lá dentro. Então, imagina o seguinte, olha, a Lei 9613, que foi aquela lei que eu te expliquei, que tipificou o crime de lavagem de dinheiro aqui no Brasil. Eu começo a destrinchar as obrigações aqui. Então, eu entro aqui, ó, no artigo 10, ele diz, né, qual é a descrição da obrigação? Que as empresas obrigadas identificarão seus clientes e manterão o cadastro atualizado nos termos de instruções emanadas pelas autoridades competentes. Ou seja, essa obrigação, ela afeta qual o processo da empresa? O processo de cadastro. Né? Ela afeta o processo de cadastro da empresa. Aí na linha de baixo, eu tenho o mesmo artigo, mas com uma outra obrigação. Então, perceba que lá no inventário, eu tinha, em cada linha, eu tinha uma norma. Aqui, eu tenho uma norma com N linhas, porque eu vou destrinchando em obrigação. E não significa que cada obrigação, Cris, então cada artigo eu boto numa linha, cada inciso eu boto numa linha, cada parágrafo eu boto numa linha? Não. Aí que está a cereja do sundae. Não faça dessa forma. Pense em obrigação. Pense muito mais em quais iniciativas que aquela obrigação gera, se ela está afetando, quais processos que ela está afetando, para aí sim fazer uma distribuição. Você vai falar assim, porra, Cris, isso é difícil. Mas depois flui. No início, na verdade, você vai colocar, aí você vai ler, aí quando você começar a tentar preencher a coluna M aqui, ó, de processos afetados, você vai falar assim, putz, mas espera aí, eu botei numa mesma célula uma obrigação que afeta o meu processo de cadastro e outra que afeta o meu registro de operações, meu registro de transações. Pô, vai ser difícil eu trabalhar numa mesma linha, planos de ação diferentes. Então, quer saber? Eu vou quebrar esse negócio, vou quebrar em outra linha, porque aí eu consigo tratar processo que a obrigação afeta, que aí naturalmente eu vou ter planos de ação diferentes, porque os donos desses processos vão ser diferentes, porque as iniciativas para adequação desses processos vão ser diferentes. Então, vai ser muito mais fácil você gerenciar o cumprimento dessa adequação se você separar. Pode ser que em algum momento você, inclusive, deixa eu ver se eu encontro algum cenário desse aqui, que você pegue, por exemplo, você tem lá o artigo 10, aí você tem lá 1, 2, 3, 4, aí lá no final tem parágrafo único. Aí essa obrigação que vem aqui embaixo, ela conversa com o inciso 2.
Aí você vai falar assim, caramba, ela é um complemento ou é um esclarecimento do inciso 2. Então pega esse parágrafo e traz para a mesma célula do inciso 2. Pensa nisso. O objetivo aqui é de você criar linhas de forma que o descritivo da obrigação converse com um único processo. É difícil no primeiro momento entender, mas à medida que você... Eu peço que você faça esse exercício de ler o que está destrinchado aqui, que você vai entender, você vai começar a conseguir conectar o que eu estou falando. Então, por exemplo, aqui eu estou falando do artigo 10, inciso 1, que ele fala de cadastro. Aí o mesmo artigo 10, no inciso 2, ele já fala o seguinte: manterão registro de toda a transação em moeda nacional ou estrangeira, título e valores mobiliários, títulos de crédito, metais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro que ultrapassar limite fixado pela autoridade competente e nos termos de instruções por este expedidas. E aí eu trago um parágrafo terceiro aqui, ó. O inciso terceiro está aqui em cima, eu trouxe o parágrafo primeiro aqui, ó. O parágrafo terceiro diz o seguinte: o registro referido no inciso 2, tá vendo como é que eu agrupei? O registro referido no inciso 2 deste artigo será efetuado também quando a pessoa física ou jurídica, seus entes ligados, houver realizado em um mês calendário operações com uma mesma pessoa, conglomerado ou grupo em que seu conjunto ultrapassarem o limite fixado pelas autoridades competentes. Percebe que essa obrigação que está aqui no inciso 2 não é mais de cadastro, não vai afetar mais o processo de cadastro da empresa? Vai afetar o processo de registrar transações. Então, seja num banco, numa instituição de pagamento, seja lá qual for a instituição que faça transações, o processo que está sendo afetado, que está sendo impactado com essa nova obrigação aqui, é diferente. Então, eu trato em linhas diferentes. Por quê? Porque, naturalmente, o olhar que eu vou ter lá para frente, aí você vai ver, de plano de ação, de responsável por aquele cumprimento, ele vai fazer mais sentido do que se eu colocar tudo junto. Então, a lógica é essa. Estuda a norma e comece a trazer para uma única célula as obrigações que tratam sobre determinados temas, determinados processos dentro da empresa, para aí sim você trabalhar na avaliação do cumprimento ou do descumprimento dela e naturalmente, dos planos de ação que vão vir adjacentes para que a empresa possa cumprir. Aí, seguindo aqui, ó, o 3, ainda no artigo 10, olha quantas linhas eu tenho aqui, ó, de um único artigo. Tá vendo como é que eu fui destrinchando as obrigações que ele traz? Deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos compatíveis com seu porte e volume de operações que lhes permitam atender aos dispostos neste artigo e no artigo 11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes. Ou seja, eu já estou falando de políticas e procedimentos aqui. Eu não estou falando nem de cadastro, eu não estou falando muito menos de registro de transações. Eu já estou falando de política, de documentação, Então, percebe como já é outra coisa? Outra obrigação, ó, deverão cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador e, na falta desse, no Conselho de Atividades Financeiras, COAF, na forma e condições por ele estabelecidas. Ou seja, aqui eu já estou falando de outro processo. Eu já estou falando de um processo de relacionamento com o COAF. Não fala nem de cadastro, muito menos de registro de transação, eu já estou falando de uma obrigação que tem que estar lá inserida no processo de me relacionar com o COAF. Quem é na empresa responsável por manter esse relacionamento com o COAF, que vai ter essa responsabilidade de manter o cadastro da empresa lá no COAF atualizado. Está conseguindo pegar qual é a dinâmica? E aí, vamos lá. Aí eu tenho um outro... aqui é interessante. Eu tenho uma outra linha que afeta o mesmo processo. Deixa eu tentar lembrar aqui por que eu separei. Olha só como é que é, por que eu separei. Olha qual é a outra obrigação. Deverão atender às requisições formuladas pelo COAF na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas. Olha só. Eu estou falando do mesmo processo que está sendo afetado aqui, ou seja, o processo que é de relacionamento com o COAF, só que eu estou falando de obrigações completamente diferentes, que naturalmente eu vou ter que tratar de maneira diferente
porque vão ter execuções diferentes. Uma coisa é eu manter o cadastro da empresa atualizado no COAF. Quando é que eu vou precisar atuar em cima disso? Quando a empresa tiver uma alteração societária, que mexer ali no quadro societário, que eu vou ter que talvez alterar algumas informações, seja da empresa, seja do quadro societário, dos diretores responsáveis, aí sim eu vou ter que trocar essas informações lá para cumprir. Ó, eu devo me cadastrar, então em algum momento eu me cadastro e eu vou ter que ter processos que garantam uma comunicação entre a galera responsável pelo societário da empresa, que fale assim, ó, se alguma coisa mudar na estrutura e no contrato social da empresa, vocês precisam me comunicar porque eu tenho um processo de manter essa informação atualizada lá no COAF. Esse é um processo. O outro é eu atender possíveis requisições, notificações que o COAF faça à empresa para prestação de informação. Então, imagina o seguinte, o COAF disparou lá um relatório de inteligência financeira porque pegou a Cristiane barbarizando em transações financeiras em alguma empresa que comunicou o COAF. Aí o COAF vê que a Cristiane também tem conta lá na empresa A. E aí ele manda uma notificação para a empresa A e fala assim, olha, nós queremos saber o que a Cristiane tem de operação com vocês aí, quais foram as últimas transações que ela tem, quanto que ela movimenta, quando é que ela começou o relacionamento, enfim. Eu mando uma notificação para a empresa pedindo informações. Percebe que são processos completamente diferentes? Não dá para eu tratar de uma forma só? Aí você vai falar assim, Cris, mas você colocou o mesmo nome de processo aqui. Sabe por quê? Porque esse processo não existia dentro da empresa. Né? A gente estava justamente fazendo uma consultoria de adequação. Então, não existia esse processo. Então, a gente deu um nome aqui no primeiro momento, que é uma obrigação que a gente tem que cumprir dentro do processo de me relacionar com o COAF. Então, quem vai ser a área, quem serão as pessoas responsáveis por fazer essa intermediação da empresa com o COAF, que é o regulador em cima de prevenção à lavagem de dinheiro para esse segmento de mercado? Ah, é a área X. Então, tá bom. A área X ela tem que prever processos para que esse relacionamento cumpra com todas as obrigações que a empresa tem perante o COAF. Se cadastrar no sistema do COAF, manter esse cadastro atualizado e atender às requisições que o COAF fizer para a prestação de informação. Percebeu a lógica de você separar isso? Pode ser que você agrupe algumas coisas e à medida que você for preenchendo as colunas para a direita, você perceba que fala, cara, eu não vou conseguir tratar, eu não vou conseguir fazer follow-up dessas duas obrigações juntas. Isso aqui é dinâmico e isso aqui é teu, é material de trabalho teu. Quem tem que estar totalmente confortável é você. Isso aqui tem que ser compreensível para você e ninguém mais. Volta, pum, cria uma linha, joga para baixo, trata de maneira separada. Faça sempre esse exercício de olhar para trás e fazer o que e ver o que faz sentido. Em algum momento, pega um filtro, ó, filtra aqui e vê criar um filtro. Quantos processos, filtro foi no lugar errado. Quantos processos você denominou aqui? Porque perceba que aí você começa assim, peraí, eu tenho obrigação em cima, sei lá, por que não está saindo aqui? Ah, talvez porque tem ali embaixo. Enfim, vamos seguir aqui, depois a gente corrige aqui a planilha. Então, você vai elencar e falar, olha, eu tenho obrigações que afetam 4 processos na empresa. Né? Então, a gente vai ter que atuar em cima de 4 processos, seja para criar, seja para modificar, ajustar, enfim. Então, faça esse exercício, né? De tabular, deixar essa tabela o mais compreensível possível, tá? Então, base regulatória, basicamente é onde a obrigação está dentro da norma. E por que isso é importante estar aqui? Porque nem sempre a descrição da obrigação, da obrigação, vai ser exatamente o que está escrito na norma. Aí você fala assim, como assim, Cris? Eu não vou botar o que está escrito na norma? Eu sugiro que você não faça necessariamente isso, não siga essa regra pelo seguinte. Vai ter texto de norma que vai ter um calhamaço de troço super complexa e que no final do dia vai deixar essa tua planilha aqui horrorosa, né, confusa. Então, talvez seja muito melhor você transcrever aquela obrigação.
Então você não faz um copia e cola na norma. Pensa que aqui não é uma cópia do que está na norma, aqui é a descrição da obrigação. Se você entender que da forma como está escrito na norma está super compreensível, minha sugestão é que você faça um copia e cola. Vai lá, pum, copiou, jogou aqui. Se você perceber que não, que está confusa, que existe uma forma mais fácil de você explicar aquela obrigação, transcreva. Né? A obrigação diz que tem que fazer assim, assim, assado, vai ficar muito mais compreensível. Então, você ter essa coluna K que aponte onde está aquela obrigação te ajuda demais, porque nesse cenário onde você tem uma transcrição, você consegue achar em caso de dúvida. Não, opa, peraí, não, essa obrigação que eu transcrevi aqui está lá no artigo 10, então eu consigo achar e aí tirar possíveis dúvidas que possam existir. Deixa eu até rolar aqui para baixo para ver se eu tenho algum cenário em que foi uma transcrição e não um copia e cola. Aqui, ó. Possivelmente esse artigo 2º aqui foi uma transcrição, porque fala assim, ó, os supervisionados devem implementar e manter a política formulada com o objetivo de assegurar o cumprimento dos deveres de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo pré-estabelecidos na lei, papapá. Por que eu estou falando que isso aqui possivelmente foi uma transcrição? Porque nenhuma norma fala os supervisionados. Geralmente a gente fala, as empresas mencionadas lá no artigo, não sei o que lá, aí faz um texto imenso para falar assim, ó, a empresa é obrigada a cumprir isso aqui. Então, possivelmente isso aqui foi uma transcrição minha, uma maneira resumida de eu falar que a empresa é obrigada a cumprir. Então, a dinâmica de você preencher a base legal e regulatória, que é a coluna K, e a coluna L da descrição da obrigação, é você pensar em cada uma das obrigações que a norma traz, o processo que ela afeta e o plano de ação que vai resultar para que aquela obrigação seja cumprida, beleza? Então vai lá na frente, se você sentir que tem que destrinchar, destrincha e deixa essa descrição da obrigação o mais compreensível possível. Seguindo aqui no preenchimento dessa parte aqui de obrigação de compliance. Aí aqui eu tenho os processos afetados, que podem ser processos que já existem na empresa ou que precisarão ser criados, tá? O tipo de adequação. Isso aqui é um controle que eu faço também, é perfumaria minha, tá? Mas que eu acho que faz super sentido pelo seguinte. Por exemplo, quando você diz que a obrigação da empresa é identificar cliente e manter o cadastro atualizado, você imagina que esse é o tipo de cumprimento de obrigação que é sistêmica. Então, na verdade, o que você vai precisar é criar um plano de ação em que o sistema de cadastro da empresa cumpra, né, tenha os campos de cadastro que cumpra com essa obrigação aqui e que tenha um processo automatizado de atualização de dados de cliente. Então, imagina o seguinte, sabe quando você vai lá no caixa eletrônico, aí na hora que você passa o teu cartão, em vez de você já entrar ali na tua conta, vem uma mensagem assim, olá, Cris, vamos atualizar o seu número de telefone? E aí você atualiza e muitas das vezes está umas letrinhas pequenininhas assim, né? Atualizo todos os meus demais campos cadastrais. Aquilo ali nada mais é do que uma adequação sistêmica para garantir que os meus dados cadastrais lá no banco estejam sempre atualizados. Então perceba que é um tipo de adequação, é um plano de ação que a empresa vai fazer único. Não é uma coisa periódica. É diferente de ser uma obrigação de emitir um relatório, por exemplo. Então, imagina, o relatório de compliance tem que ser anualmente feito. É uma obrigação de compliance periódica. Eu não posso fazer esquecer aquilo lá na vida, né? Periodicamente eu tenho que cumprir. O fato de eu ter cumprido uma vez não garante que eu vou cumprir sempre. É diferente desse conceito de eu fazer uma mudança no sistema, por exemplo. Então, eu faço uma vez feito, a minha adequação está cumprida. Agora, vamos ver um cenário de cumprimento periódico. Vamos pegar aqui aquele cenário de cadastrar no COAF. Imagina o seguinte, aqui essa obrigação é que a empresa deve se cadastrar lá no COAF, lá no sistema do COAF, e manter seu cadastro atualizado. Mas vamos imaginar que essa parte de manter cadastro atualizado não existisse na obrigação. A obrigação fosse só a empresa tem que se cadastrar aqui no COAF. Concorda que é uma adequação única?
Eu vou lá, vou promover um plano de ação, falar, vem cá, quem é que vai ficar responsável por esse cadastro lá no COAF? Quem é o responsável pelo relacionamento com o COAF? Ah, vai ser o próprio compliance, então beleza. Compliance, plano de ação é cadastrar a empresa no COAF. Aí o compliance vai falar assim, fizemos, estamos lá cadastrados, já temos um ID lá no SIS-COAF, lá no sistema do COAF, está tudo ok. É uma adequação única, fez uma vez, está cumprida, check de conformidade. Você não tem uma periodicidade de cumprir com essa obrigação. Mas nesse caso aqui, por exemplo, o que a gente tem é que precisa manter o cadastro atualizado. Ou seja, então não basta eu cumprir uma vez, eu tenho que ter uma preocupação de periodicamente garantir que esse cumprimento está sendo feito. Então aqui eu preciso de fato ter um processo em que a galera do societário se comunique com os responsáveis pelo SIS-COAF para que em qualquer alteração lá, essa área vá lá e reflita isso dentro do sistema do COAF. Ou seja, é uma obrigação periódica que eu preciso fazer. Eu não posso fazer uma vez e esquecer para lá. Da mesma maneira que, periodicamente, eu posso ter requisições formuladas pelo COAF para mim. Então, não é uma vez eu atendi uma requisição do COAF, eu estou check de conformidade com essa obrigação. Não. A cada notificação que o COAF me faz, eu tenho uma nova obrigação de cumprir com aquilo ali. Se eu cumpri com 10 no passado e descumpri uma, eu estou num compliance com uma obrigação de atender ao COAF. Está entendendo qual é a dinâmica? Então, ter essa classificação aqui de tipo de adequação, eu acho que facilita demais para a gente trabalhar, porque a gente sabe exatamente aquilo que, uma vez, se eu tenho uma adequação aqui que está cumprimento total, tá? Aqui nessa primeira coluna B, eu tenho cumprimento total, e aqui ela é um tipo de adequação única, eu estou tranquila com aquilo ali, eu não vou voltar naquele troço nunca mais. Ele já foi cumprido e foi um cumprimento único que eu tive que ter. Encerrei o assunto, não volto mais nisso, não me preocupa mais essa obrigação. Sacou qual é a dinâmica? Agora, se ele é periódico, eu já tenho uma preocupação maior, porque além de eu dar um check de conformidade, ou seja, eu já tenho processo para todo ano o compliance fazer o relatório de conformidade, subir para a alta direção bonitinho, já existe processo para isso, isso está documentado, está mapeado, está bonitinho, só que para eu garantir que esta obrigação está sendo cumprida, periodicamente eu tenho que observar esse cumprimento, porque eu posso estar cumprindo e em algum momento deixar de cumprir e estar com a minha bunda na janela aí sem nem saber. Essa é a pegada de ter uma coluna com esse tipo de adequação. Isso aqui eu nunca vi em sistema, tá? Nenhum sistema que eu trabalhei tinha nenhum campo em que eu pudesse dar esse tipo de classificação. Esse foi um troço que eu tirei da minha cabeça, sabe? À medida ali comendo grama, que eu entendi que eu ter isso mapeado facilitava demais o meu ponto focal. Então eu focava em tudo aquilo que era periódico. O que era adequação única, eu ia deixando para trás porque aquilo ali não era mais uma preocupação para observar no futuro. O que é periódico, sim. Mas em sistema eu nunca vi, tá? Bem, é um campo de observação por um único motivo que mulher não vive sem um campo de observação. Tão simples quanto isso, tá? Se é mandatória ou voluntária. Isso aqui também é um critério que é meu. Eu também nunca vi isso em sistemas, até porque esse conceito de obrigações de compliance mandatória e voluntária veio com a ISO, agora em 2021, fresquinho. Os sistemas já estavam aí rodando no mercado há um tempão, então acho pouco provável que alguns deles estejam se adaptando para ter essa classificação. Eu gosto de ter essa classificação principalmente por conta da agenda ISG. Pelo seguinte, uma coisa é eu ser obrigada a fazer, outra coisa é eu não ser obrigada a fazer, eu bater no peito e falar que vou fazer e eu não estou fazendo. Então, eu ter esse mapeamento e falar assim, ô empresa, olha só, vamos parar de ficar dando show aí nas redes sociais, fazendo publicidade que a gente está fazendo um monte de coisa, porque tem um monte de compromisso voluntário aqui que a gente nem implementou ainda, que as áreas nem botaram debaixo do braço, nem entenderam que elas têm que fazer alguma coisa para cumprir com essa obrigação. Então, é mais ou menos essa leitura que esse campo consegue dar para a gente quando a gente começa a extrair informação.
Porque pensa que isso é um repositório, né? Toda a tabela é um repositório de dados que em algum momento você tem que conseguir tabular depois. Então você tem que conseguir extrair daqui e falar, olha, empresa, esse ano nós tivemos não sei quantas novas obrigações mandatórias, não sei quantas novas obrigações voluntárias que a gente decidiu assumir. Desses tantos, as 20% das mandatórias a gente não conseguiu concluir o plano de ação, 10% delas a gente está com os prazos que a gente tinha estimado estourado, as outras 10 a gente conseguiu cumprir. Então você tem que começar a conseguir extrair informação daqui de dentro, de maneira que você dê visibilidade para a alta direção da avaliação de riscos de compliance de não conformidade da empresa. Então, ter essas informações aqui dentro são muito relevantes. E isso daqui é o suprassumo do que eu gosto de trabalhar, do que eu acho que faz sentido ter de informação para me orientar e para eu tabular e conseguir vender o meu peixe para a alta direção e para o resto da empresa. Agora, se ao longo da tua carreira, da tua jornada, você entender que precisa de mais coisa, ou você falar assim, cara, a crise é maluca, que raio de tipo de adequação é essa aqui? Eu não vejo o menor sentido nisso. Tira, bacana. Esse material é teu. Baixa ele e deixa ele bonito para você. Agora, faz esse exercício inicial de tentar preencher essas colunas e ver se isso não faz sentido para você ao longo do teu trabalho, né? Às vezes é uma informaçãozinha que você coloca ali, mas, cara, no final te extrai insights maravilhosos. Um ponto importante, vai ter hora que para você fazer essa classificação, se o tipo de adequação é única ou periódica, você vai ficar na dúvida. Eu fico até hoje, tá? E aí eu boto única barra periódica e vida que segue e vou amadurecendo aquela ideia até chegar a uma conclusão. Tá? Agora, o importante é você tentar colocar alguma informação ali dentro que te oriente. Naturalmente, o que eu botei como única é que eu não tenho dúvida de que é única, porque o plano, eu já tinha essa leitura quando eu estudei a norma, e o plano de ação que foi definido junto com o dono dessa obrigação mostrou que, de fato, uma vez adequada, eles vão mexer no sistema, vão mudar o parâmetro do sistema, vão botar uma trava de expurgo do dado e eu vou ter a garantia de que todas as transações da empresa em moeda nacional estão lá com todas as informações que a norma pede, que aquela porra não vai ser expurgada, que vai ser guardada durante 5 anos, porque o sistema foi todo parametrizado para isso. Então, eu não tenho dúvidas de que isso aqui é uma adequação única, porque o plano de ação que foi definido lá na frente confirma essa informação. Agora, se eu tenho dúvida, mete uma única periódica aqui e à medida que você vai avançando ali para definir, junto com o dono dessa obrigação, qual o plano de ação que vai ser implementado, aí isso vai te responder se aquele plano de ação mata de uma vez por todas aquele cumprimento ou se aquele plano de ação ainda assim vai exigir ali um monitoramento do cumprimento da obrigação, tá? Talvez esteja confuso, eu vou continuar andando aqui para a direita, e aí talvez as coisas vão começar a clarear na tua cabeça, e aí se clareou no final, volta, assiste essa aula de novo, assiste esse início de novo, que talvez as coisas vão começar a te encaixar. Tira proveito da vantagem de você ter uma aula gravada. Volta, assista de novo. Então, beleza. Aqui a gente completou toda essa parte da descrição, né, de destrinchar aquela norma. Então, eu peguei no inventário normativo, tinha uma norma lá que falou assim, cara, chegou uma norma nova e é aplicável, então eu tenho uma outra rotina que é eu avaliar o risco de compliance dessa norma, trouxe ela para cá, destrinchei ela, cumprimento, obrigação que está ali dentro, que é aplicável para a empresa, e fiz essas categorizações. Quais são os processos que ela afeta, qual é o tipo de adequação, se é uma adequação mandatória ou voluntária. Aí você vai falar assim, Cris, mas se eu estou trazendo do inventário de normativos, eu não vou ter sempre obrigação mandatória aqui? Não, você pode colocar teu código de conduta no teu inventário normativo também. Não se esqueça disso. Você pode colocar lá tudo que é norma externa ou interna que traz obrigação de compliance para a empresa, seja ela mandatória ou voluntária. Sacou? A dinâmica é essa. Aí a gente parte para uma outra etapa da brincadeira aqui, que é a avaliação de risco de compliance. E aqui eu botei entre parênteses aquele check de conformidade, porque nesse momento aqui, pensa que a gente está olhando para risco de compliance. Cumpro, não cumpro. Cumpro parcial, cumpro total, não cumpro. O olhar é esse. Se eu cumpro com eficiência ou não, é aquele cenário 2. Lembra?
Aí a gente vai tratar de outra forma. Aqui o nosso olhar é para risco de compliance. Cumpro mal, não cumpro. E aí a gente começa a entrar nas colunas que estão aqui. A primeira é mais óbvio impossível, né? Obrigação está em compliance ou não, né? E aí eu botei aqui um total ou parcial. Naturalmente, como eu te falei, eu peguei a planilha aqui no time que eu estava na consultoria, então eu tinha coisas que eu ainda tinha que verificar, que eu ainda não tinha verificado ali dentro das entrevistas que eu estava fazendo com os responsáveis, tinha outras que eu já tinha identificado que eles atendiam parcialmente, tinha outras que eu já tinha verificado que estava totalmente sendo atendida e por aí vai. E é exatamente essa coluna aqui, ó, que alimenta essa daqui da frente, para eu bater de cara e já olhar, tá? Ah, Cris, é redundante, é chato? Tira, se você achar que tira, mas eu acho que isso aqui facilita pra caramba. Mas enfim, então aquela coluna lá, ela é alimentada por esta daqui, com essa avaliação que você vai fazendo ao longo do teu entendimento com os donos, os responsáveis por aqueles processos que tem que cumprir com as obrigações. Uma outra verificação, essa obrigação, ela está contemplada em alguma política? Está escrita em algum lugar que a empresa cumpre com aquilo ali? Naturalmente, se eu tenho um a verificar aqui, eu vou dizer que não está aqui, porque se eu nem verifiquei se ela está sendo cumprida ou não, não tenho o que falar se ela está escrita ou não, né? Agora, se eu estou dizendo que ela está sendo parcialmente atendida ou totalmente atendida, aí eu tenho condições de responder se aqui é sim ou é não, tá? Então, por que eu estou falando isso? Em algum momento, vai ser legal você fazer esse confronto de coerências, tá? Então, deixa eu pegar aqui, pô, já mapeei tudo, deixa eu pegar tudo que está como parcialmente. Aí você vê um parcialmente, tem coisa aqui que já está em política, tem coisa aqui que não está em política, ok. Aí você pega aqui, deixa eu ver o que ainda está a verificar. Aí está em a verificar e já diz que já está contemplado em política. Faz sentido isso? Não sei, pode até ser que faça, mas a princípio não me parece que faça. Então você também em algum momento faça essa análise crítica, pegando os filtros dessas colunas para ver se faz sentido a coerência das respostas que você está dando, tá? Coluna 3 aqui, A, C. A obrigação está documentada em algum processo próprio, né? Algum processo específico daquele cumprimento, né? Então, lembra que aqui é um processo, afeta o processo de cadastro, né? Então, ele tem um documento próprio ou essa obrigação está descrita como atividade de um outro processo? Então, imagina que eu tenho o processo... Cris, eu não tenho o processo cadastrar cliente, mas eu tenho o processo prospectar cliente, por exemplo, e que o cadastro ele é uma atividade desse meu macro processo prospectar. E pode essa obrigação de coletar esses dados cadastrais do cliente estão na atividade desse outro processo. Então, a dinâmica é essa. Essa obrigação está escrita em algum lugar, em algum processo, né? Seja o processo do próprio tema ou como atividade de um outro processo? Esse é o objetivo, você documentar se isso está, se você levantar se isso está documentado de alguma forma. Aqui, uma breve descrição da política, do procedimento ou dos processos de negócio onde essa obrigação está escrita. Qual é a área responsável por esse processo, por esse procedimento, que aí naturalmente vai ser a área que vai ser responsável lá pelo plano de ação, caso o cumprimento não seja total, né? A descrição da evidência da conformidade. Então, mais uma verificação de coerência. Se eu tenho coisa a verificar aqui, eu não tenho como descrever qual é a evidência da conformidade, né? Então, em algum momento aqui eu tenho que ter evidência inexistente, né? Agora, se eu tenho um cumprimento total aqui, se eu estou dizendo que cumpro, eu tenho que ter uma evidência para isso. Ou, se eu não tenho uma evidência, o meu plano de ação vai ser ter que criar uma evidência do meu cumprimento daquela obrigação, porque em algum momento eu posso ter que mostrar, provar que eu cumpro com aquela obrigação, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho lá duas que está sendo totalmente cumprida, a minha evidência é o acesso ao SIS-COAF, que são aqueles dois casos lá que eu mostrei que a empresa tem que se cadastrar ao COAF. Então, a minha evidência mais clara, né, mais evidente de que eu cumpri com aquela obrigação é o acesso que a empresa tem lá ao SIS-COAF, é o ID que ela tem lá no SIS-COAF. Bem, isso
prazo limite de adequação. Naturalmente, se lá na norma está dizendo que aquela determinada obrigação ou o conjunto de obrigações daquela norma tem um prazo determinado, isso tem que estar aqui. Aqui estava em branco porque todas essas obrigações já estavam com prazo expirado, então não coloquei para não apavorar o cliente, mas fato é que tudo que estava não sendo cumprido aqui ou parcialmente cumprido, eles já estavam com exposição de risco, né? Já existia uma não conformidade aqui, um non compliance, então era irrelevante essa informação aqui, né, para eles sabiam tanto que eles contrataram a gente para isso, e o responsável pelo cumprimento dessa obrigação. Então aqui eu já tinha pessoas que já estavam atribuídas, que já existiam, a responsabilidade dela já era conhecida. Eu tinha cenários em que não tinha nenhum dono, a coisa era até feita, mas quem fazia não se entendia como responsável por aquele negócio. E eu tinha cenários em que eu tinha que verificar ainda quem seria o dono ou quem era o dono daquele tema dentro da empresa, para aí sim poder chamar essa galera e pensar nos planos de ação. Então perceba que quando você completa essas colunas aqui em verde, chamadas de avaliação de risco de compliance, é quando você chega naqueles 3 cenários possíveis. A obrigação de compliance está sendo totalmente cumprida, está sendo parcialmente cumprida, né? Seja porque faltam coisas a serem feitas ou a forma que está sendo feita não está garantindo a obrigação, ou não está sendo feita. Você tem aqueles 3 cenários possíveis. E aí, naturalmente, você vai passar por uma etapa de projeto de adequação. Lembra que eu te falei? A gente tem 2 cenários em que a empresa pode não cumprir com obrigações de compliance. Cenário 1, uma adequação chegou e ela não se mexeu, que é exatamente isso que a gente está vendo aqui. E a forma que você tem de trabalhar com esse cenário 1 é promover projetos de adequação. É promover com que a empresa se adeque àquela nova obrigação. Tão simples quanto isso. E esse projeto de adequação você vai trabalhar nesse grupo de colunas aqui em amarelinho escuro, mostarda, laranja, que é exatamente onde você vai trabalhar, né, exatamente como eu coloquei aqui, ó, aplicável para pontos de não compliance ou em compliance parcial, por um motivo muito simples. Se você colocou lá que a obrigação está sendo totalmente cumprida, não tem plano de ação necessário, concorda? Não tem o que você fazer. Está cumprido, passa batido nesse bloco de colunas aqui. Agora, se você tem obrigações de compliance que estão sendo parcialmente cumpridas ou que não estão sendo cumpridas, aí bacana, você vai ter que se mexer, pegar essa pessoa aqui, ó, responsável pelo cumprimento, responsável por aquele processo, responsável por aquele tema, ou que deve ser nomeada como responsável por aquele tema e falar, bacana, e aí? A gente precisa se mexer para a empresa cumprir com essa obrigação aqui. O que você pretende fazer? O que você precisa fazer? O que você precisa do nosso apoio? Você precisa de mais gente? E aí pode ser que em algum momento você, inclusive, coloque mais de um nome aqui na pessoa responsável pelo cumprimento. Porque você tem um dono, mas você tem outras pessoas envolvidas aqui que vão afetar. Então, é a dinâmica que você vai trabalhar. Você vai colocar um único responsável aqui ou você vai distribuir essa naba por todo mundo que está participando desse plano de ação? Decisão completamente tua. Eu acho que, aí é o feeling meu, tá? Num primeiro momento, pode parecer melhor você distribuir a pemba com todo mundo, né? Ah, Cris, pô, é o gerente lá de cadastro que vai ter que se mexer para o cadastro do cliente estar adequado. Mas, caramba, vão ter que mexer no sistema. E aí, quem mexe no sistema é a galera de TI, não é o cara do cadastro, né? Ele, coitado, vai ficar ali passivo para a coisa andar. Mas no final do dia, o risco é dele. Porque quem responde pelo processo de cadastro da empresa é dele. Então, o responsável é ele. Ele é que tem que ficar lá no cangote dessa galera de TI para a coisa andar. Sabe por quê? Se você colocar o nome de todo mundo aqui, ele vai falar assim, a Cris sabe que quem tem que melhorar o sistema é o Zé, é a Aninha, é a Márcia, é o Paulo. Então, ela que fique no pé dessa galera também. Isso dá um certo relaxamento para o dono da responsabilidade. Quando é o nome dele que está aqui, aí é o dele que está na reta. Porque quando você tabular essa informação e mostrar para a alta direção, lembra? Olha, alta direção,
tivemos 20 novas obrigações de compliance esse ano e 20% delas a gente não conseguiu cumprir, e essas que a gente não conseguiu cumprir, os responsáveis são Zezinho, Huguinho e Luizinho. Tá aqui o nome deles. E não um monte de gente, porque é aquela velha história, né? Filho com muita mãe, com muito pai, morre de fome. Então, num primeiro momento, pode parecer para você que colocar o nome da galera toda que está tocando aquele plano de ação seja melhor, mas no final do dia não é. Porque os donos desses riscos, os donos dessas obrigações, precisam entender que a responsabilidade é dele, que você está ajudando, está capitaneando esse plano de ação aqui, para no final do dia chegar para a empresa e falar assim, olha, saiu uma norma nova sobre prevenção à lavagem de dinheiro e 90% das obrigações que ela trouxe já estão sendo cumpridas. Quem dá essa visão geral é o compliance. E dentro dessas 90% de obrigação, tem a obrigação do Zezinho, do Luizinho, do Huguinho e do tio Patinhas também. Mas então pense nisso. Pensa que o responsável pelo cumprimento é quem responde por aquele processo que está sendo afetado, independente da quantidade de pessoas que vão ter que se mexer para o plano de ação que foi estabelecido aqui subir para o ar e funcionar, tá? Então vamos lá, plano de ação necessário, área responsável pelo plano de ação, o responsável, o nome da criança ali mesmo, data de próximo follow-up. Então você escreveu os comentários aqui, a pessoa responsável lá falou, Cris, não deu para entregar essa semana, mas segunda-feira eu tenho um novo status para te passar. Coloque essa data aqui, porque à medida que você vai executando esse processo de avaliar risco de compliance, você tem uma data aqui, bem, quais follow-ups que eu tenho que fazer hoje, né? Você faz um filtro aqui e filtra a data de hoje e você já sabe quem você tem que cobrar hoje. É a mesma dinâmica que um sistema funciona. Então, você vai colocar esses follow-ups, já vai colocar uma nova data. A diferença é que o sistema vai lá no doninho, lá na pessoa que você atribuiu aquela responsabilidade, ele vai lá e fala, oi, Zezinho, você ficou hoje de dar um retorno para a Cristiane, coloca aqui o status do plano de ação, atualiza aqui a informação, bota o arquivo aqui. Então, a dinâmica é essa. O sistema vai fazer isso de maneira automática, você vai ter o trabalho manual de vir aqui filtrar e aí sim dar tração nesses acompanhamentos, nesses follow-ups, para que os donos desses planos de ação, de fato, entreguem isso dentro do prazo limite, dentro do prazo que foi acordado para a entrega desse plano de ação. E aqui, por último, uma coluna de status, né? Se está no prazo, se está pendente, mas está dentro do prazo. Aqui eu te dou, em cada uma dessas coluninhas que está com uma abinha de comentário, eu deixo uma sugestão de status para você utilizar. Então, aqui, por exemplo, o que eu te dou de sugestão é que você trabalhe com concluído no prazo, concluído fora do prazo, pendente dentro do prazo e pendente em atraso. Por que tanta variação? Lembra que eu te falei? Isso aqui é um repositório de informações e que ele tem que ter informações suficientes para você extrair, tabular dados desse material. Então, quando você tem essa variação de status, você consegue dar esse follow-up para a alta direção de falar, olha, de tantos planos de ação que a gente precisa fazer, tantos estão no prazo, tantos estão em atraso. E qual é a vantagem de você ter essa variação de status? Lembra que eu te falei que você tem que pensar nisso aqui, nessa matriz, nessa ferramenta, como um repositório de informações que você consiga tabular e dar visibilidade para a alta direção e para as próprias pessoas que estão trabalhando nos projetos de adequação? Então, quando você tem esse detalhamento de status, você consegue, olha, nós temos tantos planos de ação em andamento, tantos estão no prazo, tantos estão em atraso, tantos nós concluímos dentro do prazo, tanto nós concluímos fora do prazo, e aí sim você conseguir dar uma melhor visibilidade da dinâmica dos trabalhos de avaliação de risco de compliance nos projetos de adequação que estão sendo executados na área. Percebeu? Então pensa nisso, nessas tabulações que você faz, nesses critérios que você usa. Em cada caixinha dessa, eu estou colocando uma sugestão de campo, o que você deve escrever aqui. Então, eu estou botando aqui, ó, utiliza esse campo para registrar as dificuldades ou evoluções debatidos no último follow-up. Então, eu estou colocando ali algumas colinhas
para você lembrar qual é o objetivo daquela coluna. E mais uma vez, no dia a dia, é que você vai trabalhar em cima dela e você faça os ajustes que você julgar necessário. Mas esse é o material que eu trabalho até hoje, mesmo utilizando os sistemas tops do mercado, tá? Então, até aqui é o trabalho que o Compliance Nutella faz. O Compliance Nutella no mercado, a galera que é Compliance Nutella do mercado, só vai até aqui, ó, até a coluna K. Aqui. Por quê? Ela pega uma nova obrigação, ela verifica, compre, não compre, compre, não compre, compre, não compre, não compre, projeto de adequação, cumpriu, cheque de conformidade e passa batido para o resto. Mas eu te falei que comigo você vai aprender a ser compliance raiz e eu te falei que compliance raiz olha também para risco operacional. Por quê? Porque mesmo as obrigações em que eu passei direto aqui, ó, nesse grupo de colunas, porque eu disse lá no grupinho de colunas verdes dizendo que a adequação estava total, a empresa já estava cumprindo, então eu passei batido aqui, ó, não tem plano de ação a fazer, a empresa já cumpre, tá bonitinho, eu dei o check de conformidade, eu te ensinei que se você parar aqui, tu está sendo compliance Nutella, pelo seguinte, a forma que a empresa está cumprindo com aquela obrigação é suficiente ou não? Você entende que pode dar merda ou não? Você entende que ainda assim você deveria olhar isso como risco de não conformidade ou não? Lembra? Cenário 2? Lembra que eu te falei que o cenário 1 pode alimentar o cenário 2? Que é quando a empresa se mexeu, adequou, mas a forma como ela fez não tá legal e pode continuar dando merda, pode continuar dando descumprimento? É exatamente isso. Aqui eu parto para essa possibilidade. Eu parto nesse grupo de colunas aqui no finalzinho, eu parto para fazer exatamente essa avaliação. Ou seja, eu faço uma avaliação de risco de não conformidade. Eu fiz de não compliance no grupinho de colunas verde e aqui eu faço de não conformidade em cima do que lá no grupinho de coluna verde eu disse que estava sendo cumprido. E é exatamente o que está aqui, ó, aplicável para novas obrigações em compliance total. Eu disse que ela está sendo cumprida, mas aí eu te pergunto, a forma como ela está sendo cumprida dá conforto, dá paz? Você vai dormir tranquila? Se a tua resposta for não, aí, meu amigo, é quando você entra na análise de risco de não conformidade. E aí, vamos lá, coluna de novo. Existe controle para garantir o cumprimento dessa obrigação? Então, imagina o seguinte, existe uma obrigação lá que é estabelecer políticas de prevenção à lavagem de dinheiro. Aí você foi lá e falou, olha, tem política, a empresa tem política. E é uma obrigação única, uma vez criada a política, tá tudo bonitinho. Só que aí tem uma outra obrigação que diz o seguinte, que essa política tem que ser mantida atualizada. Aí você foi lá para a galera responsável pela equipe lá de prevenção à lavagem de dinheiro, supondo que a empresa tenha uma equipe só para isso, que a gente sabe que muitas das vezes é braço do compliance, e fala assim, bacana, olha só, vi que a gente cumpre com essa obrigação, a gente tem a política, mas tem uma outra obrigaçãozinha numa outra linha aqui que diz que essa política tem que ser mantida atualizada no mínimo uma vez por ano, anualmente. Como é que vocês garantem isso? Aí a pessoa fala assim, é tranquilo, a gente aqui, a fulana ali que cuida disso, ela fica monitorando e aí quando tá para vencer, ela atualiza. Qual é o controle que existe em cima disso? É a memória da fulana? É ela lembrar que em janeiro ela tem que olhar? Que controle que existe para garantir que essa obrigação de manter atualizada vai estar sendo cumprida? Nenhum, concorda? Existe um processo. Ela é responsável por monitorar que essa atualização seja feita no prazo determinado. Mas controle em cima de uma possível falha dela? Não tem. E aí você parte e fala assim, cara, não tem controle. Então, pode existir um risco residual, ou seja, você tem um processo para cumprir com a atualização, mas tem um resíduo aí que tem alguma coisa que sobra que pode fazer com que essa obrigação de manter atualizado não seja cumprida? Tem. Não existe nenhum controle em cima dela. Se ela falhar,
Se a política vencer num mês que ela esteja de férias, que ela esteja doente, ou até talvez que ela saia da empresa, a gente não sentiu segurança nenhuma que esse cumprimento vai estar garantido. Existe risco residual, sim. Aí você põe, sim, existe. Então, descrição do possível gap para o risco de não conformidade acontecer, né? Então, o que pode acontecer para a não conformidade se materializar, para essa obrigação não ser cumprida? Aí você bota aqui, ó, férias da executora, do processo, né? Falha humana, sei lá. Você começa a descrever aqui quais são as possibilidades, os fatores de risco que pode fazer com que esse processo que existe, que teoricamente cumpre com aquela obrigação, não atinja o objetivo dele de cumprir com aquela obrigação. Aí vem uma perguntinha aqui que para você agora não deve fazer o menor sentido, que é, vai para o IRCCR, que é o Inventário de Riscos e Controle Raiz? Você vai conhecer o que é isso, que é a próxima ferramenta de trabalho que eu vou te dar nas próximas aulas. Só pense que nesse momento é quando você toma a decisão se isso vai ser analisado como risco de não conformidade ou não. Lembra? Cenário 1, cenário 2. Aqui eu estou tratando do cenário 1 e estou dizendo que quando eu cheguei à conclusão de que está sendo cumprido aqui, mas está deficiente, não está legal, não estou dormindo tranquila, eu alimento esse processo aqui. E o que eu uso de ferramenta nesse processo aqui é o IRCCR, tá? Então, quando eu falo vai para o IRC, o que eu estou dizendo é, ó, o resultado desse processo aqui está gerando input para esse daqui, para eu tratar o cenário 2. Eu avaliei o risco de não compliance da empresa, disse que não existe risco de não compliance, porque tem processo para cumprir, mas a forma desse cumprimento não está tranquilo, não deixa sossego, então eu vou agora fazer uma avaliação de risco de não conformidade. Tão simples quanto isso. Percebe que parece complexo, mas no final do dia a gente está falando de 2 cenários possíveis e de 2 processos que geram inputs para esses cenários e que geram outputs desses cenários. É isso. A gente vai sempre trabalhar com esses 2 olhares. Então, o que eu tinha para te trazer nessa aula sobre matriz obrigacional e projetos de adequação é isso. Você faz um monitoramento normativo, tendo uma nova obrigação e essa obrigação sendo aplicável ao negócio da empresa, você gera input, você starta o processo avaliar risco de compliance. Dentro desse processo avaliar risco de compliance, você destrincha as obrigações que estão ali dentro, você trabalha na tabulação de cada uma dessas obrigações, avaliando ali se existe processo que atenda aquela obrigação, quem é o responsável por ela, se é uma obrigação única, se ela é periódica, se ela é mandatória, se ela é voluntária, se ela está sendo parcialmente atendida, totalmente atendida, ou se ela não está sendo atendida. E aí, se eu não estou atendendo, ou se eu estou atendendo parcialmente, eu tenho que ter planos de ação para promover essa adequação, ou se ela está sendo atendida totalmente, eu tenho que fazer uma avaliação crítica de que, opa, peraí, mas existe controle para garantir esse cumprimento? Existe um risco residual da gente não cumprir com essa obrigação? E se a resposta for sim, isso gera input para o cenário 2 de possibilidade de não cumprimento de uma obrigação de compliance da empresa, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas usando o IRCCR.